estudando história, tentem se lembrar aí, cada aula passada com a professora, o que vocês estudaram? Primeira Guerra. Primeira Guerra é um tema muito bacana, né? O que vocês estudaram na Primeira Guerra? Vocês lembram, assim? A mulher na Primeira Guerra, foi muito bacana, né? As fases da guerra. E aí, depois da guerra, o que vocês acham que a gente vai estudar agora? Ah, Guerra Fria. Guerra Fria, um pouquinho depois. O que mais? Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra. São temas muito pertinentes, muito bacanas, muito interessantes para esse momento. No entanto, a Primeira Guerra ela deixou alguns rastros. Eu trouxe 7 pistas para vocês, certo? Eu vou escolher 7 pessoas aqui para desvendar as pistas e aí a pessoa vai poder através da pista compartilhar com os colegas para ver se a gente consegue lembrar, certo? Pode escolher qualquer número aí. Isso. Estoura aí, vai. Isso. Ó, caiu aqui, ó. Vamos lá? Leia pra galera. Qual é a pista? O período mais crítico foi de 1929 a 1933. O período mais crítico desse contexto foi de 29 a 33. Alguém se arrisca aí? Não? Não. Ninguém tem nem ideia do que a gente vai falar? De onde que a gente vai falar? Né? O que foi que aconteceu? Quem eram as pessoas envolvidas? Nada? Então vamos começar. Vamos ver você. Vem você. Empresta a canetinha com tudo aí pra ele. Na 6. Qual é a 6ª pista? Os cafeicultores tiveram prejuízos gigantes no Brasil. Os cafeicultores tiveram muito prejuízo nesse período. Assim, ó, destacou no Brasil, quer dizer que não foi só no Brasil. Ai, olha, não posso contar. Não sei contar segredinho, não. Ninguém se arrisca? Ah, Pedro? Pedro falou que lembra de alguma coisa. O que você lembrou, Pedro? Não, eu lembrasse que eu tinha esquecido agora. Ah, então vem pegar mais uma pista, Pedro. Vem pegar uma pista pra ver se a gente consegue desvendar isso aí. Vamos lá, pode sentar aqui. Já contribuiu. Tenta aí, vamos tentar aí. Qual pouco você escolhe aí? Só pra... Isso, vai com força. Isso, terceira pista. A amarela vai dizer tudo pra nós. Grande euforia econômica. Grande euforia econômica. Alguém fez aí. O que você arrisca? Isso, gente, a crise de 29. Estoura as outras aí, Pedro, pra gente ver o que tinha. Ah, qual é a informação? Vamos ver a informação que tinha aqui. A crise, alguém pensou antes da crise de 29? Ah, olha qual que era outra pista. Olha, gente, eles desvendaram 4 pistas. Só uma aplicada. Então, olha só, o número de indústrias instaladas aumentou 10% do faturamento do comércio e quintuplicou. Então, todas essas pistas aqui, gente, nada mais eram do que características, né, da crise de 1929. Como estava o capitalismo nesse período pós-guerra e a relação que vai se estabelecer com a Primeira Guerra Mundial e a relação que se estabelece enquanto antecedente da Segunda Guerra Mundial. O que se a gente pode entender o quê? A crise de 1929, ela pode ser vista como uma consequência da Primeira Guerra e como uma razão da Segunda. Então a gente tem tanta curiosidade da Segunda Guerra Mundial, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é como viviam essas pessoas, né, que estavam vivenciando essas guerras, né, melhor colocando. Então, para entender um pouquinho, vocês já ouviram falar de inflação? O que é uma inflação? Os preços aumentam, o poder aquisitivo diminui, né? E é um dado em relação à economia de um dado país, de um certo país. Então, pensar a inflação é pensar na moeda vigente, no poder de compra das pessoas. Porque assim, se você ganha R$ 1.500, como é o salário mínimo hoje
hoje no Brasil e vive a realidade dos preços no mercado, né? O preço da luz, o preço da água, qualquer pessoa, principalmente vocês que são extremamente inteligentes, eu já sei que ajudam aí, né? A fazer lá as tabelinhas, as contas em casa. Quem é que pensa aí no mercado, que tem o preço do mercado? Tem gente, eu sei que vocês já são bastante participantes aí, né? Na casa de vocês, na economia financeira da casa de vocês, né? Da família de vocês. A gente precisa entender que durante a Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos vendeu muito, produziu muito, por conta do contexto de crise da Europa. Então a gente entende que a Europa, durante até 1918, estava vivendo uma guerra. Então não existia produtividade. Efetivamente não existia produtividade. As pessoas, elas sobreviviam. Elas davam conta de sobreviver. E Estados Unidos, aproveitando dessa situação, aumentou muito a sua produção, né? E aí eu já vou passar aqui para vocês para a questão de números. O cenário é importante, mas a gente vai pensar um pouquinho aqui os números que a gente tem, depois eu volto, tá? Até 1929. Então, pensando aqui, eu tenho que entender um pouquinho de matemática, gente. E é o básico de matemática que eu sei que a professora de recomposição, né, já está trabalhando aí com vocês essa questão da leitura de gráficos. Eu sei que vocês já viram um pouquinho disso também em geografia. Então, só para a gente entender o contexto ali, eu tinha um aumento muito intenso da produtividade dos Estados Unidos até 1920. Era de 100 aproximadamente em 1913. Então, eu vou ter esse aumento, eu vou ter essa relação através dos números, deixa eu voltar, porque eu quero entender por que esse contexto estava desse jeito. Então eu vou voltar lá na sociedade econômica durante a guerra. Então, gente, no final do conflito, em 1918, a Europa estava destruída. Além das perdas humanas, da infraestrutura, todo o contexto, né, hospitais, as moradias, estava tudo destruído. A crise ela teve um início, né? Aí tem todo o percurso. E aqui, ó, eu tenho algumas dicas para vocês. Aqui, ó, o pior já passou, sem dúvida. O pior já passou, sem dúvida. Nesse período, aqui, em 22, por aqui, eu vou ter alguns teóricos, que aqui é James Davis, ele vai falar um pouquinho sobre a crise. Aqui tem algumas informações. Eu vou dar um tempinho para vocês vão fazer a leitura do texto que vocês têm aí. Vocês têm alguns trechos de textos informativos e vocês vão vir aqui em grupos e encaixar onde é que o seu texto, qual período aqui da crise de 29, o seu texto, ele serviria como legenda. Assim como tem algumas legendas aqui, ó. Eu tenho em 1930 um relato aqui de John Rockefeller, que ele fala: a situação do país é muito boa. Há alguns dias meu filho e eu compramos ações ordinárias sólidas. Então, assim, tem indicativos de onde que a gente vai ver a situação da crise e tem indicativos de onde a gente vai ver queda. Aqui eu já tenho 32, você vê que ó, aqui já está indicando um mercado estável, certo? Então, esse retrato aqui da crise, ele está ilustrado com alguns trechos de jornais, algumas notícias, e eu quero que vocês contribuam com essa ilustração, certo? Eu acho que seria no comecinho. Vai o monitor ajudando a interpretação, tá aí auxiliando os colegas, né? Então agora vai vir aqui e vai, junto com os colegas, direcionar em qual período da crise vocês acreditam que fica melhor o texto de vocês. Podem vir sem medo de errar, tá? Bem tranquilamente, porque daí a gente vai, a própria ajuda vocês a encaixar direitinho. Vamos fazer a leitura aqui? Então vamos lá, vamos fazer a leitura aqui só um pouquinho.
milhares de pessoas que resolveram vender suas ações em 23. Então, encaixa perfeitamente nesse período, né, que é um período de acentuada crise e defraude da economia norte-americana, certo? Pode vir o outro grupo lá no canto, venham, vamos lá? Podem sentar. Pessoal, a legenda aqui da colega, ela diz o quê? Que toda essa prosperidade estava parada em bases extremamente frágeis, né? Então ela coloca aqui também a questão da estrutura da guerra. Encaixa bem nesse período entre 24 e 35, que estava vindo lá a prosperidade no final da guerra, né? E assim, toda aquela euforia da industrialização, o comércio crescendo, tudo isso foi contribuindo para que tivesse esse crescimento. Mas esse crescimento não era sólido. Então aí veio a crise. Certo? Muito ok. Vocês vão lá? Aqui? Isso. Aqui, ó. Tem muito a ver aí, né? Ah, eu entendi. Ok, pode ir lá. Ó, a crise de 29, também conhecida como Grande Depressão. Então, quando a gente vê a questão da acentuação, 29, né? Foi bem nesse período mesmo, o avanço da economia, né? A nação também era a maior credora do mundo nesse período. Certo? Acha melhor. Isso aí. Então, eu já mostrei aqui o que é uma reestruturação. Aumento, já se estava pensando no respiro da crise ali naquele momento. Isso aí. Aqui diz respeito à Primeira Guerra, então bem no início ali, né? Ó, antes da crise de 29 estourar, os Estados Unidos já ocupavam o posto de maior economia. Isso foi onde? No início da década de 20. Certo? Então, todas as legendas, gente, têm um período, está se referindo ao período da crise, né? Que foi toda essa preparação, primeiro a euforia, o crescimento, todo aquele período que se configurou enquanto um período de euforia mesmo, da consolidação do estilo de vida, né, que foi até 20, 25, 26, quando começa os indícios da crise. Pode vir, vamos fechar aqui com chave de ouro. Qual é o trecho de vocês? Isso é efeitos da crise. Então, não falando de quase? Pois é. Vai lá, coloca lá. Já é o New Deal, gente. Já é aquele plano de reestruturação dos Estados Unidos pós-crise. Então, onde que eu vou colocar ali? Recuperação. Isso. Eu já botei aqui, ó, essa recuperação. Então, é nesse momento aqui, a partir daqui, que a gente vê surgir, né, uma proposta de reestruturação dos Estados Unidos após a crise de 29. Gente, eu espero ter colaborado com o livro com vocês. É só um modelo que a gente, né, foi um modelo de implementação aqui da aula, para que a gente consiga mostrar um pouquinho do que seria realmente, de como seria essa proposta, porque a gente não tem muito tempo para demonstrar.